Olá pessoal, vou falar um pouco desse livro aqui, Uma Breve História do Mundo, do Geoffrey Blainey, publicado pela editora Fundamento em 2008. Ele é um livro que vai contar desde a história da pré-história, né, dos Homo sapiens, né, até a Segunda Guerra. Então, se propõe uma história bem ampla, não tem referências, é uma passagem, mas assim, vai passando por alguns pontos da história, né? Os que ele escolhe lá para determinar essas passagens. Enfim, ele não está propondo nenhuma tese nova, ele está fazendo. É um livro bem didático, né? Eu vou escolher aqui algumas passagens que dizem respeito à história das ciências, porque ao longo de toda essa trajetória, ele fala muito em história das ciências, né? Invenções e coisas do tipo que mapearam aí esse desenvolvimento humano. Então, aqui na página 72, ele vai falar dos gregos, vai falar da ciência dos gregos, na medicina, na engenharia. Na engenharia, ele se refere lá na ilha de Samos, no século VI a.C., à construção de um túnel de 1 quilômetro, escavado através de um morro de calcário, em que que tem essa construção desse túnel, tá? Mais ou menos na mesma época, os pedreiros gregos foram os primeiros a usar o formão dentado, tão útil nos trabalhos com mármore. E também os primeiros a usar o guindaste. Se houvesse o prêmio Nobel para a Ciência, Medicina e Literatura na época, Alexandria teria sido o lar de ganhadores do prêmio, mais que qualquer outra cidade. Alexandria no Egito, né? Ainda assim, toda essa engenhosidade não transformou o trabalho diário de uma civilização no qual os escravos serviam como máquina para todos os propósitos. Alexandria e outras cidades gregas provavelmente foram capazes de dar vários passos que constituíram, mais de 2000 anos depois, a Revolução Industrial. Porém, eles não precisavam de uma Revolução Industrial. Ele não fala, mas a ideia do vapor sendo usado para gerar movimento já está lá nos trabalhos de Heron, lá do grego, né? E isso é um mero brinquedo, isso não gerou propriamente nenhuma revolução lá. Segundo ele aqui, o principal fator foi a questão da escravidão. Aí depois nós vamos aqui pular para a página 149, onde ele fala da China. Na China, ele vai falar que ali, né, no século X, por aí, a China ela tinha um grande desenvolvimento. Então ele vai falar na área da invenção da escrita, o papel estava sendo manufaturado e a arte da imprensa, usando sinais gravados em blocos de madeira, estava se desenvolvendo. O livro mais antigo na China data de 868. Então já tinha essas prensas móveis em madeira, não em metal, como vai ser o da Alemanha, na Gutenberg, né? A impressão de um livro, em vez de escrevê-lo todo à mão, foi uma maravilhosa oportunidade para difundir a mensagem do budismo e também os preceitos de Confúcio. Tá? Pólvora, outra invenção que também é da China, e as técnicas de navegação foram muito desenvolvidas. Na navegação, ele leva à observação que a China desenvolveu a navegação costeira, não a navegação em alto mar. Aí ele fala assim: o infortúnio dos chineses foi que, tendo liderado por muito tempo em muitos ramos da tecnologia, eles foram quentes e frios, criativos e letárgicos, na técnica que provou ser o portão de entrada para o futuro. Eles fracassaram no mar. É verdade que inventaram a bússola. Então veja, impressa, pólvora e bússola. Mas não o desejo persistente de navegar para o desconhecido. Eram cartógrafos habilidosos, mas seus melhores mapas eram de seus distritos agrícolas, de pequena escala. O mapa do mundo era de pouco interesse para eles, pois acreditavam que as planícies férteis da China eram o centro da Terra, um jardim do Éden oriental, e que tudo
além daquelas planícies, era de menor importância. Então, ele chama para essa atenção a questão da navegação, que os chineses não se lançaram para as navegações. Portugal e Espanha se lançaram porque eram países pequenos, né? China continental não teve essa demanda. Então, você veja, no caso da Grécia, a demanda não veio por serem escravocratas, né? Aí vamos pular aqui para a página 194, vai falar sobre a reforma. Na reforma protestante, ele vai chamar a atenção para o papel das mulheres. Inicialmente, a reforma parecia ser um golpe para as mulheres. Provavelmente as únicas instituições do mundo ocidental nas quais as mulheres tinham poder de próprio direito eram o convento e a monarquia. As mulheres administravam os conventos femininos e quando o convento tinha propriedades valiosas na cidade, a mulher que tivesse encarregada desse bem tinha um poder ainda maior. Assim, em Zurique, a abadesa do convento beneditino ajudava a administrar a cidade. O fechamento dos poderosos conventos na maioria dos estados que eram agora protestantes indiretamente reduziu o papel das mulheres. Havia uma compensação. A maioria das igrejas protestantes acreditava que o máximo de pessoas possíveis, homens ou mulheres, deveriam ler a Bíblia. Isso levou à abertura de mais escolas que ensinassem a ler e a escrever para as meninas. A taxa de alfabetização das mulheres começou a crescer com firmeza. A Prússia, uma base luterana, tornou a educação compulsória para os meninos e meninas em 1717. Na cidade holandesa de Amsterdã, em 1780, um extraordinário número de 64% das noivas assinavam a certidão de casamento, enquanto as outras desajeitadamente marcavam uma cruz no lugar da assinatura. Na Inglaterra, em 1500, 1% das mulheres sabia ler. Esse número aumentou para 40% em 1750, com a reforma. Tardiamente, os países católicos acabaram seguindo essa tendência revolucionária. Mas aí tem um contraponto. O interesse emergente pela religião tomou formas pouco comuns. O mal e a santidade continuavam a ser detectados. Em muitas partes da Europa, as bruxas se multiplicavam. Numa época de fervor religioso, a crença na misericórdia e na bondade andava de braços dados com a crença no poder do mal. O mal foi personificado nas bruxas. Quando tragédias aconteciam, cada vez mais eram atribuídas à conspiração de alguma bruxa. Na Europa, durante os séculos entre 1470 e 1750, a maior parte das 100 mil ou mais bruxas comprovadas estava concentrada em um pequeno número de regiões. No sudeste da Escócia e no leste da França, segundo diziam, as bruxas eram extremamente ativas. Na Europa, durante um longo período, aproximadamente 1 em 3 bruxas detectadas vivia na Alemanha. Das dezenas de milhares de pessoas sentenciadas à morte por bruxaria na Europa, 3 de cada 4 eram mulheres. Muitas eram velhas e desfiguradas, mas algumas eram jovens e bonitas e algumas até crianças. Ou seja, se por um lado as mulheres perderam o domínio dos conventos, por outro lado ganharam a alfabetização. E por outro lado foram perseguidas por bruxaria, muitas delas, né? Então, assim, é um jogo de vários interesses, né? Aí fala aqui no final, aqui, a tragédia foi que a civilização ocidental, quando finalmente deixou de acreditar em bruxas, aí já estamos no século XX, né? Século XX, também começou a deixar de acreditar na imensa capacidade da humanidade de praticar o mal tanto quanto o bem. Na primeira metade do século XX, milhões de pessoas instruídas e cultas não se achavam preparadas para a forma cruel com que o mal, através de qualquer nome respeitável que adotasse, viria assim devastar a Europa, fazendo com que a era das bruxas parecesse um mero percalço. Ou seja, olha que paradoxo.
época das bruxas, né? Do atraso, superstição, morreram milhares de bruxas, né? Aí vem século XX, que não tem mais bruxa, tá? Milhões de pessoas morreram na guerra. Quer dizer, porra, a coisa é complicada, hein? Aqui vem na página 214, ele faz um comentário sobre religião. Bom, ele vai falar o seguinte: muitos descobridores, aí eu estou falando da Revolução Científica, muitos descobridores sabiamente, hesitavam em tornar público o que haviam descoberto, enquanto os descobridores de hoje se entregam à tentação de recorrer à imprensa sem um dia de atraso. Copérnico passou um terço de século cuidando de sua ideia fundamental antes de ser persuadido a confiá-la a um livro. Copérnico, na verdade, publicou o livro póstumamente. Ele tinha receio de ser perseguido pela igreja e ele não publicou. Só deixou para um amigo para que publicasse depois que ele morreu. Dizem que Newton vislumbrou sua principal descoberta em física ao ver uma maçã ao cair de uma árvore num pomar da Inglaterra em 1666. Mas 21 anos se passaram até que ele pudesse sua teoria de uma forma impressa. Novamente, o Newton ele era uma pessoa muito complicada, muito difícil de lidar. E ele não lidava bem com críticas. Então, ele não queria publicar. O amigo dele, né? Um amigo dele foi o que financiou a obra do Principia e que insistiu para que ele publicasse. Se não tivesse esse amigo dele, ele não teria publicado. Tá? Então adiou aí mais de 20 anos a publicação. William Harvey, o médico inglês que descobriu o sangue circulava eternamente, falou sobre sua descoberta durante 12 anos ou mais até que a colocasse no papel, em 1628, publicando-a não em Londres, mas numa cidade da Alemanha. Enquanto a imprensa disseminava muitas das descobertas, os sacerdotes e párocos se sentiam tentados a impedi-las. Quer dizer, nesses casos aqui, quem é que a igreja estaria, pelo menos indiretamente, influenciando? O Copérnico, com certeza. A igreja foi uma influência para que ele não publicasse. Né? Pelo menos o Copérnico se sentia tolhido para publicar isso. Né? Os líderes religiosos opunham-se ou mostravam-se extremamente desconfiados com várias ideias revolucionárias da ciência. A própria ideia de que as leis da natureza, até então desconhecidas, agiam no universo e que leis semelhantes poderiam ser encontradas agindo sobre os seres humanos, assim como no mundo físico, era um perigo potencial para a igreja que pregava a Deus soberano em sabedoria e em conhecimento. Presidia cada canto do mundo e, portanto, podia suspender qualquer lei da natureza e operar milagres. Até mesmo a China, que simpatizou com quase todas as ciências em quase todas as épocas, colocou obstáculos religiosos em relação à pesquisa das estrelas, pois davam origem às previsões, que era uma prerrogativa do imperador. Então aqui ele está chamando a atenção para o papel da igreja, que em alguns casos, sim, travou o desenvolvimento da ciência. Mas ele não aprofunda as questões, ele tratou de forma bem resumida. Né? Então é isso, muito obrigado, Tom.